Olá amigos do canal Recarga CAC, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Valdo, nosso canal é o Recarga CAC, onde recarga é coisa séria. Bom gente, a gente tá aqui de novo para gravar outro vídeo para vocês. Então isso aqui é a introdução do vídeo somente, depois a gente vai fazer esses testes no clube. Então qual que é o teste que nós vamos fazer agora? Nós separamos aqui, já calibramos, espoletamos, né? Tá aqui dentro da nossa caixinha aqui, ó. Opa, tá de ponta cabeça aqui. Ó, nossas caixinhas personalizadas aqui. Então nós já espoletamos aqui, tem até mais de 30 aqui, né? A gente tem 35, mas a gente vai usar 30. Qual é o objetivo desse teste? Para começar pelo objetivo. O objetivo desse teste é testar a altura da munição depois de pronta, o famoso OAL. Eu vou deixar escrito aqui em inglês embaixo o que significa OAL. Então a gente tem aí um padrão determinado aí pela SAAMI. Então olha só, existe um padrão. A SAAMI foi criada lá em 1926 nos Estados Unidos. As empresas se juntam e estabelece um padrão, até para que exista uma interoperabilidade entre aquilo que você está desenvolvendo. Então a gente tem aí padrões de tudo para que a munição 9mm, né, vamos falar aqui da SAAMI. Por que ela estabeleceu o padrão? Para que essa munição funcione corretamente em todas as armas, no caso até um recorte da página lá da SAAMI, onde tem aí o padrão, aí os padrões aí de uma munição 9mm. Então, olha só, por que tem que ter esse padrão? Porque senão cada um faz a câmara de um jeito, a munição de um jeito, aí a munição que um fabricante faz não serve no outro. Então, existe um padrão. E dentro desse padrão, existe o que? Tolerâncias. Então, vocês estão olhando aí essas medidas, existem as tolerâncias aí. Tolerância de aro, tolerância de comprimento de estojo. Então tem todas elas. Dentre elas existe o tamanho máximo e o tamanho mínimo da munição já pronta. Se vocês olharem no desenho aí, do aro até ali na frente, a gente tem ali de 25,40 até 29,69, que é o tamanho máximo que eles recomendam. Né? Esse tamanho é um tamanho que a SAAMI determinou. Então ela garante aí, né, que se uma munição for feita dentro desses parâmetros, ela vai, e os fabricantes seguirem, os fabricantes das munições seguirem esses padrões, ela vai funcionar em todas as armas. Então olha só, existe esse negócio, né? Eu posso fazer o tamanho máximo, eu posso fazer o tamanho mínimo. Quanto que isso vai influenciar? Isso influencia, isso aumenta a pressão dentro do estojo. É claro que outras pessoas já fizeram esse teste, e nós, por sermos um canal de recarga, a gente também vai reproduzir isso aí. Nós vamos fazer aqui, eu vou fazer aqui, já deixei espoletado aqui 30, tem 35, mas a gente vai usar 30. Então a gente vai fazer um tamanho máximo, tentar o tamanho máximo. Esse tamanho máximo, deixa eu explicar, é um tamanho que você depois tem que verificar, a gente vai mostrar aqui no vídeo, no cano, né, na câmara do seu equipamento. Por quê? Esse tamanho aqui que eles dão, e até a CBC, ó, eu vou deixar aqui em cima também agora. Então, olha, se vocês estão vendo aí a foto isso aí é um recorte de uma imagem que tem no manual de recarga da CBC oficial. Então aqui, é claro que eles usam tudo projéteis jaquetados, eles não usam projéteis pintados como nós. Então aqui, ó, eles têm para o peso de 124, ETOG e SHOG, né, que são dois tipos de projéteis que eles têm. O tamanho mínimo
é 28 no caso do Shog aqui, né? É 28,50 e o tamanho máximo é o 29,69. Se vocês forem lá na tabela da SAAMI, eles respeitam o tamanho máximo da tabela da SAAMI. Porém, o mínimo que eles fazem aqui é 28,50. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aí fazer um tamanho máximo, um tamanho médio, que ainda eu não... A hora que eu estiver fazendo, eu vou estar falando isso para vocês, e o tamanho mínimo. Esse tamanho, quando você recarrega com projéteis pintados, ele varia muito. Ele varia muito porque vai depender do formato da ogiva. Porque o tamanho máximo que a gente fala aqui, por que ele tem que ter um tamanho máximo? Porque vai chegar um ponto que o projétil ele vai começar a encostar ali no raiamento do cano, onde começa o raiamento. E se ele encostar ali demais, o que vai acontecer? Vai prender, vai ter vários problemas, né? Mas vai prender. Se você tiver que tirar uma munição depois que ela está pronta, você corre o risco de, a hora que você tentar ejetar ela manualmente, o projétil fica enroscado lá no cano e só sai a cápsula e a pólvora espalha toda dentro da arma, sujando ali, né? Criando um caos ali, como a gente já viu, né? Eu já presenciei isso várias vezes de pessoas que às vezes deixam o projétil muito alto e acontece isso. Outra coisa, se deixar o projétil muito alto, a arma não vai fazer o trancamento, quer dizer, não vai entrar em bateria. Ela não vai poder, se a arma não tranca, o que acontece? Você não consegue disparar, a munição vai ficar muito alta, e aí ela vai dar esse problema também. Então, por isso que existe esse padrão aí. Você deixar o projétil muito baixo, o que vai acontecer? Existe ali, a gente está falando de uma explosão que acontece dentro do estojo, que é uma explosão controlada, mas existe uma explosão. E essa explosão, quanto mais ela tem um tamanho reduzido dentro do estojo, a pressão aumenta. Tanto é que quando você usa um projétil mais pesado, ele acaba entrando mais para dentro do estojo. Consequentemente, se vocês observarem aí nas tabelas, vamos dizer aí, na tabela da CBC, quando você usa um projétil pesado para 9mm, você vai ter que usar um propelente diferente ou menos pólvora. Então, quando você usa aí um projétil pesado, consequentemente, você usa menos propelente. Por quê? Ou um propelente adequado para aquele tipo de projétil, como tem aí no manual. Por quê? Porque o projétil mais pesado, ele vai entrar mais para dentro do estojo e vai diminuir esse espaço que tem ali entre onde fica confinada a pólvora ali dentro do estojo. Então vamos para lá, vamos agora para o nosso teste aqui. A gente já tentou esclarecer aí o objetivo, onde que a gente foi buscar essas informações, né? Outra coisa que a gente também está tentando controlar, porque tem na balística interna e na balística externa, a gente tem várias variáveis que podem influenciar aí no tiro e na sua precisão. Na balística interna ali, o que acontece? O peso do projétil, vocês viram aí na tabela da CBC que eles usam um projétil de 124 grains. Aqui nós estamos usando um projétil de 125 grains. Esses projéteis aqui, eles também têm uma variação de peso. Esses projéteis que nós estamos usando é do fabricante Marcondes. Esse lote que a gente tem aqui, a gente já comprou faz um tempo e a gente vai usar ele. O peso desse projétil ele varia de 125,18 até 125,30. A gente pesou um a um aqui, a gente pegou aqui, foi pesando, separando, alguns deram 126, outros deram 125,90, então a gente foi separando o que se aproximava mais. Então a gente estabeleceu uma faixa aqui, de 125,18 até 125,30. Para que a gente está fazendo isso? Para tentar controlar
Outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos usar o que? Qual propelente? A CBC 217. Vocês estão vendo aí em cima, a CBC recomenda 4,8 grains de propelente para a carga padrão dela, né? Para atingir aí acima de 1000 fps, né? A velocidade. Mas como a gente está fazendo um teste aqui, onde a gente vai aumentar a pressão, não quando a ponta estiver mais lá em cima. Quando a ponta está lá em cima, a gente tem aí menos pressão. Mas quando a gente coloca esse projétil para dentro do estojo, a gente está aumentando a pressão. Então, para a gente ter uma segurança aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas cargas com 4 grains. Então, vocês vão acompanhar aí, eu vou mostrar alguns detalhes. Eu não vou mostrar fazendo a munição inteira. Por quê? Porque a plataforma não gosta. Se eu fizer isso, o vídeo não vai chegar em todo mundo. Então, eu estou explicando com detalhes, porque quem sabe fazer a munição, vai entender o que eu estou falando aí. Então, bora lá para preparar essas munições aqui. Então, continuando aqui o vídeo, nós vamos fazer aqui as 10 primeiras que nós vamos fazer. A gente vai tentar o tamanho máximo que a SAAMI recomenda é 29 né? 69. Eu vou tentar fazer uma munição nesse tamanho para ver como é que fica. E a gente vai fazer o que aqui, né? Vai fazer com 4 grains, a gente vai fazer certinho aqui, né? Então, só para vocês verem aí, ó, a gente vai colocar aqui, vamos ver quanto que deu. Isso aqui ó, deu 4,2, tá ótimo, né? 4,2, né? E a gente já deixou mais ou menos regulado aqui. Vamos ver quanto que vai dar. Quanto de altura vai dar aqui. Se não vai pegar. Então já fizemos uma aqui. Vamos ver. Ó, 29,81. Vamos testar no gauge. Ó, não tá pegando. A gente vai abaixar um pouquinho. Vamos tentar deixar aqui com o que a SAAMI recomenda ali, né? Vamos ver se a gente consegue. É porque a medida é tão pequena que para você deixar a medida exatamente, às vezes ela passa um pouquinho, né? Vamos ver aqui. Ela passou um pouquinho, mas vamos deixar aí, ó, 29,62. Tá aqui. Então nós vamos fazer 10 com 29,62. Já a gente volta. Eu tava aqui carregando, esqueci até de gravar um pouquinho para mostrar, né? Agora a gente tá fazendo 28,45, tá? Com a altura, né? Com o all, que é o comprimento, com 28,45, ó. Então a gente zera aqui. A gente põe a pólvora. Opa, esse aqui passou um pouquinho. É chatinho fazer isso aqui, viu? Ó, vou mostrar pra vocês como que é chato, ó. Tem que pegar na canequinha. Olha lá, ó, 4 grains. Agora até que deu certo, né? Mas às vezes passa, às vezes fica de menos. E essa daqui, ó, não sei o que aconteceu aqui. Essa ponta ficou mais baixa. Não sei se a ponta... Essa daqui eu vou deixar de lado aqui. Não sei o que aconteceu aí que essa ponta... Não sei se é... O que houve aí que ficou mais baixo. Vamos lá. Ó, 4 grains. Será que eu apertei sem querer aqui? Vamos ver. Eu até voltei um pouquinho.
Aqui, eu vou descer de novo. Eu não sei o que aconteceu com aquela ponta ali, porque eu já estava fazendo algumas com 2845 e aí eu lembrei de gravar. Falei, caramba, eu não gravei. Aí bem aqui eu vou mostrar para vocês. Ó, 4,6. Tá ótimo, ó. Então eu vou terminar essas aqui. Essas daqui qualquer coisa eu deixo à parte aí, porque ela ficou muito baixa. Eu não quero... Ah, eu posso usar ela para outra medida. Eu vou deixar essa daqui porque aí eu faço ela com as outras medidas mais baixas. Olha só. Eu agora estou fazendo... Eu fiz primeiro 29,60, 62, né? Depois o wall a gente baixou para 28,45. Agora a gente está fazendo 27,50. Tudo pronto. Esse teste do comprimento da munição de 9mm. Nós vamos testar isso aqui numa G3 Toro e no 692, que também tem o tambor de 9mm. Então essa daqui, a primeira aqui, a gente fez com 29,62. Essas aqui a gente fez com 28,45. Essa daqui a gente fez com 27,50. E essa daqui a gente fez com 26,50. Então, tá aí, gente. Mais um vídeo. É claro que vai ter a segunda parte desse vídeo. A segunda parte vai ser lá no clube, onde nós vamos testar tudo isso aqui, fazer comparação, aquele vídeo costumeiro, né? A gente faz a passagem aí. Eu ainda não sei se eu vou fazer todas as passagens. Não, eu sei sim. Eu vou fazer a passagem toda de G3, tá, começando aí com a ponta mais alta e indo para as mais baixas, né? Vocês sabem que a carga de propelente aqui da CBC 217 foi 4 grains, então a gente vai fazer aqui a passagem com o tamanho maior, depois o tamanho aqui inferior e assim até o menor, que é o 26,50. E depois a gente vai fazer com o 692 também. Eu não sei se a ordem vai ser primeiro com o revólver, isso aí eu vejo lá na hora que eu for gravar o vídeo. Tá bom, gente? Bom, estamos terminando mais um vídeo aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho aí com o canal Recarga CAC. Muito obrigado, deixa aí seu like, seu comentário, compartilha com um amigo e até o próximo vídeo.